Muito bem-vindas e bem-vindos a todos que chegaram a esse vídeo. Essa é a primeira aula da jornada do autocuidado, que se você está inscrito é porque você está realmente disposta a mudar os seus hábitos de vida. E eu tô aqui para te ensinar que isso não precisa ser uma coisa cheia de privações e complicações, tá? Meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos. Sou acadêmica de enfermagem do último ano, sou doula, educadora perinatal, facilitadora de aleitamento materno e o meu foco hoje de atendimento é trabalhar com saúde integrativa. Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é de fato saúde. Por muito tempo, acreditou-se que saúde era única e exclusivamente a ausência de alguma doença, ou seja, se você não está doente, você tem saúde. Porém, hoje, a gente já sabe que não é simples assim essa relação entre saúde e doença. Saúde significa um estado de bem-estar completo, onde a gente fala da parte física, de fato não estar doente, a parte mental, de fato não estar doente mentalmente, e também a gente fala sobre o espiritual. Lembrando que nesse conceito de saúde, espiritual não está relacionado à religião propriamente dito, tá? Espiritualidade é uma outra coisa. Então vamos conversar sobre isso. Muitos estudos têm mostrado que as nossas emoções estão muito relacionadas ao nosso estado de saúde, que algumas emoções podem trazer algumas doenças. E além disso, obviamente, o nosso estilo de vida. O que é estilo de vida? O estilo de vida é basicamente o que você come, o que você faz nas suas horas vagas e a forma geral do ambiente onde você vive, né? Então, a gente nasce com uma predisposição genética, ou seja, o nosso DNA, ele já vem pronto. Porém, ele tem botões de liga e desliga. E de acordo com atitudes que a gente tem ao longo da nossa vida, esses botões podem permanecer desligados ou ligados. Então, por exemplo, o câncer. A gente já nasce com uma predisposição genética ao câncer. E aí, as atitudes que você tem ao longo da sua vida vão colaborar para que isso aconteça ou não. Hoje a gente tem falado muito sobre dietas inflamatórias, tá muito na moda esse termo, mas eu vejo que muita gente ainda não entende muito bem o conceito disso. O nosso corpo, ele envelhece devido à presença de radicais livres, que são substâncias que de fato envelhecem, oxidam as nossas células. Nós temos milhares de células. O que acontece? O nosso próprio organismo produz uma outra substância que são os antioxidantes. E se você tem uma alimentação rica em antioxidantes, você está ajudando o seu corpo na renovação celular, que é o que mantém a gente vivo. De tempos em tempos, as suas células se renovam. As células da pele, por exemplo, elas são a parte do nosso corpo que mais tem renovação celular. As células do fígado se renovam a cada 3 meses, num fígado saudável, né? Então, é mais ou menos por aí que funciona. Uma dieta inflamatória é aquela dieta onde tem muitas substâncias que o seu corpo não é capaz de digerir. Cada vez mais a gente vê pessoas com intolerâncias alimentares, com alergias alimentares. Só que nem sempre essa alergia alimentar ela é tão explícita. Algumas pessoas têm sinais muito superficiais que você nem pode, que às vezes você passa batido, você nem relaciona isso. Por exemplo, a rinite está relacionada a alergias alimentares. Pois é, não é só o pó que causa alergia, não é só você ter uma cortina, um tapete. A sua alimentação pode estar piorando o seu quadro de rinite. Tudo que é it é inflamação, tá? Outra coisa, a mulherada tem... a gente tá vendo demais os casos de endometriose aumentando. A endometriose é uma doença inflamatória. Não adianta você simplesmente tomar um anticoncepcional para cortar o seu ciclo, para reduzir o fluxo, para reduzir as cólicas, se você não se policiar de se alimentar melhor, tá? Então, é também uma coisa muito interessante da gente conversar. Síndrome dos ovários policísticos também está relacionada a dietas inflamatórias. Você precisa comer o mais limpo possível, quanto menos alimentos embutidos. Presunto, peito de peru, salame, linguiça, essas coisas são embutidos. Porém, talvez eu esteja falando coisas aqui que você já ouviu por aí.
Só que eu venho aqui reforçar para você que você não tá proibido de comer essas coisas que eu estou dizendo. Não é proibido tomar leite, como muita gente diz por aí que o leite é super inflamatório. E de fato, o leite, para algumas pessoas, para muitas pessoas, ele não cai bem, ou porque a pessoa tem uma intolerância à lactose, ou porque a pessoa tem realmente uma alergia à proteína do leite da vaca. Mas a grande questão é que às vezes em graus muito baixos você é intolerante e você nem percebeu, você nem sabe, tá? Eu vou deixar uma lista com alimentos e chás que tem esse potencial anti-inflamatório, antioxidante, que você pode utilizar até mesmo para quando você estiver resfriado, para quando você estiver percebendo que você está ali iniciando um quadro de sinusite, que é uma complicação que geralmente ocorre nas pessoas que já têm essa rinite crônica. O conceito de saúde integrativa, ele vem da ideia de a gente não separar as pessoas por sistemas. Quando a gente está na faculdade que a gente vai estudar o corpo humano, a gente estuda por sistemas. Então a gente aprende sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal. E aí, com a prática, a gente vai percebendo que não dá pra gente segregar. Porque o nosso corpo funciona como uma máquina onde a cabine de comando é a nossa mente, são as nossas emoções. E o corpo, como uma máquina, ele tem várias peças. E essas peças são conectadas entre si. Então, se uma peça está com defeito, o corpo vai continuar funcionando assim como uma máquina continua funcionando. Só que uma peça com defeito vai afetar as demais peças até que aos poucos esse desgaste se torne maior. Então o conceito de saúde integrativa traz pra gente essa ideia de avaliar a pessoa como um ser só. Não adianta você chegar pra mim com uma queixa ginecológica, nossa, eu tenho muita cólica, e eu simplesmente olhar pro seu útero. Eu preciso olhar todo o seu ambiente, toda a sua vida, toda a sua rotina, todos os seus hábitos, todo o seu emocional, tá tudo relacionado. Então, dentro da saúde integrativa, a gente não tem a ideia da medicina tradicional de que para cada queixa, para cada doença, para cada sintoma que esse paciente traz, a gente simplesmente receita um remédio ou um tratamento nesse sentido, um tratamento farmacológico, né? A gente traz a ideia de realmente reduzir o uso de remédios, encontrando a causa para essa queixa, para esse sintoma que chegou a essa doença, né? Então, muita cólica, ok, por que muita cólica? A primeira coisa que a gente tem que analisar são os hormônios dessa mulher. Esses hormônios estão controlados? Se não estão controlados, não é simplesmente você dar um hormônio artificial para controlar, é você identificar o porquê esses hormônios estão alterados, tá? Então, é mais ou menos por aí. Ao longo das próximas aulas, a gente vai aí mastigar um pouquinho mais esses conceitos. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre isso. Eu quero fazer aulas mais simples e aí dentro do grupo a gente vai discutindo sobre as dúvidas e assim a gente vai progredindo aqui o nosso conhecimento, tá bom?